Ele me arrastava pelos cabelos dentro de casa, ele me chutava. A nossa filha acompanhava tudo, via tudo, não conseguia dar olhos para isso. Eu cheguei a pegar uma panela de óleo fervendo e joguei nas costas do meu marido. Aí eu vi o fundo do poço. O Adriano, ele era um homem maravilhoso no início. Aí eu comecei a trabalhar, arrumei um emprego, daí veio o sustento para dentro de casa, começando a sustentar. Eu fiquei grávida nesse relacionamento com ele, eu tive uma filha. Aquele emprego para mim era tudo. Eu achava que eu nunca ia perder o emprego, não passava pela minha cabeça que eu ia ficar desempregado, né? Mas quando eu perdi aquele emprego, é como se você tivesse perdido o chão. E agora, o que eu vou fazer? E chegava em casa, via ela e a menina pedindo as coisas, aí eu comecei a entrar em desespero dentro de mim, comecei a ficar muito mais nervoso, e tudo que ela me cobrava, pedia para mim, eu só via a única forma de tirar de mim, vamos dizer assim, o peso, descontando a raiva em cima dela, batendo na minha esposa. Aí foi onde ele me deu o primeiro soco. Ele me arrastava pelos cabelos dentro de casa, ele me chutava, ele me arrastava, os vizinhos me via caída. Eu já cheguei para o hospital várias vezes por apanhar dele. A nossa filha acompanhava tudo, via tudo, mas o meu nervosismo, a minha raiva era tanta que eu não conseguia dar olhos para isso. E minha filha gritava de fome. Você vê a sua filha gritar de fome, você não ter o que dar para sua filha. Numa dessas brigas, né, que ele estava me batendo muito, 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 eu cheguei a pegar uma panela de óleo fervendo e joguei nas costas do meu marido. Aí eu vi o fundo do poço. Eu vi que um ia matar o outro. E nesse dia ele tinha me batido muito, porque ele ligou o rádio e ele sintonizou sem querer a rádio da igreja. Só que eu não queria ouvir rádio, então a gente não ouviu nem o que estava passando. A gente começou a discutir por causa do rádio. E aí ele saiu, bateu a porta. Só que eu fiquei deitada no chão, estirada, com o vestidinho toda suja de sangue. E eu chorava, né, e desesperada. E aí eu comecei a ouvir, né, um homem falando. Só que era a rádio que ele tinha sintonizado, que era a rádio da igreja. E aí ele começou a falar que se você fosse até a igreja Universal, você fizesse um sacrifício no altar, se você entregasse a sua vida verdadeiramente para Deus, você abrisse o seu coração para Deus entrar, que Deus ia mudar a sua história. Aí eu ouvi aquilo. Porque dali, quando eu estava deitada no chão, eu já estava pensando em me matar. Eu vou sair daqui e eu vou me matar. Eu não aguento mais essa vida que eu tô levando. Mas quando eu ouvi aquela palavra me deu uma força tão grande que eu me levantei do chão e eu fui até a Igreja Universal, peguei o endereço, eu fui a pé, fui andando do jeito que eu tava. E aí o pastor começou a falar, que eu cheguei bem na época da Fogueira Santa. Eu sentei ali como se fosse único, como se eu fosse a única ali na igreja. Tinha várias pessoas, as pessoas ficaram olhando pra mim, porque eu tava com o chinelinho de dedo, eu tava toda suja de sangue, mas eu não queria saber, eu queria entender o que ia acontecer ali naquela reunião e o que ele ia falar. Era a minha porta, era o meu momento, era a minha oportunidade. E aí eu comecei a escutar ele falar, e ele falava no altar que falou do sacrifício, falou da entrega no altar, falou que o sacrifício não era você colocar somente os bens materiais ali, que você tinha que entregar a sua vida. E aí eu fui na minha fé. Eu não tinha nada para comer dentro de casa, apanhando dele, ele 7 anos desempregado, e eu peguei e subi correndo para pegar aquele envelope, porque dentro de mim, eu escutei alguma coisa dizer, dentro de mim era o próprio Deus, sobe, é para você. E aí eu peguei esse envelope, eu coloquei no meu coração, eu desci daquele altar, eu já vi ali uma vontade de lutar. E aí eu fui para casa e eu falei para ele. Eu falei, Adriano, eu fui até a Igreja Universal e eu peguei esse envelope, tá? E eu vou fazer um sacrifício no altar de 10 mil reais. Quando eu falei isso, ele ficou louco. Ele começou a quebrar tudo dentro de casa. Como assim? Eu não estava entendendo, porque eu não tinha entendimento de nada do que ela estava passando para mim. Só que eu sabia que a igreja que ela tinha ido era a Igreja Universal, que eu não gostava. E eu falei para ele, eu vou sacrificar e Deus vai mudar a nossa história.
Você vai ver o que Deus vai fazer. Não, você tá ficando doida. Não, não vai fazer isso não. Eu já tinha entendido que eu tinha que nascer de Deus ali. Eu tinha que ter um relacionamento com Deus. Eu tinha que fazer o que Ele estava me pedindo. E eu falei pra ele quando ele se levantou. Eu falei, Adriano, eu vou vender tudo que a gente tem. Deus vai mudar a nossa história. Eu tava convicta. Se você fizer isso, eu vou te matar. Eu falei pra ela, eu te mato. Não vou aceitar isso de jeito nenhum. Aí peguei uma faca, ameacei ela com essa faca. Ele colocou aquela faca no meu pescoço e ele pegou e falou assim, quando você terminar essa sua palhaçada, você colocar o dinheiro lá, nessa mesma sala que tá vazia, eu vou tirar teu sangue aqui dentro. Eu vi que Deus ia me dar uma vida nova. Eu queria nascer de Deus, eu queria conhecer Deus. E aí eu peguei na mão dele e falei pra ele assim, eu falei, você vai na igreja comigo? Aí eu falei, não vou não, por que eu vou fazer na igreja? Eu não gosto da igreja, vou fazer o que lá? Eu falei, você vai comigo que eu vou te mostrar o que Deus vai fazer na nossa vida. E aí ele falou, tá bom, você quer que eu vá contigo? Eu vou com você, só que você vai me aguentar de casa até a igreja. Aí fui, só que fui machucando ela com palavras, agressões. Mesmo escutando tudo aquilo que ele falava, uma voz dentro de mim falava, sou contigo. Continua, não para. Ele entrou dentro da igreja comigo, calado. E aí o pastor falou, você sobe agora no altar, você que vai fazer o seu sacrifício e vai chamar a atenção de Deus. Eu peguei nas mãos do meu marido, eu arrastei ele para cima do altar. Me puxando, eu fui insistindo, não, vou fazer o que lá, não, isso falando entre eu e ela ali, né, sem ninguém escutar. Não vou, tu tá doido, ela me puxando. E foi assim que eu subi no altar, puxado por ela. Eu queria conhecer a Deus. E aí eu coloquei o meu sacrifício